Alguém aqui já assistiu uma animação chamada Coraline e o Mundo Secreto? Alguém já assistiu? Coraline? É um filme de 2009, se eu não me engano, né? Nesse fascinante, mas sombrio, porque realmente é um filme para criança, mas tem um pouquinho de terror, tá? Esse mundo fascinante e sombrio do filme, né? Coraline e o Mundo Secreto, nós nos deparamos com essa simpática menina, a jovem Coraline, e os personagens até erram o nome dela, né? Chamam ela de Caroline, mas não, o nome dela realmente é Coraline, né? Mas ela se sente frustrada, ela se sente negligenciada, entediada por conta do tratamento dos seus pais. Os pais estão sempre ocupados com o trabalho. E ela pede atenção, mas essa atenção não é dada. E nessa ânsia, nessa busca por encontrar um lugar melhor, um mundo mais emocionante, divertido, ela descobre então uma porta secreta na sua casa, uma casa que ela acabara de se mudar. Essa porta leva Coraline para um outro mundo, uma versão aparentemente perfeita da sua própria vida, do seu próprio mundo. Lá existiam outros pais, só que esses outros pais eram muito mais atenciosos, muito mais divertidos, e que prometiam dar tudo aquilo que ela desejava, tudo aquilo que ela sonhara, possível ela conquistar nesse outro mundo, governado pela vilã Beltrán, que se mostra, a princípio, uma versão idêntica da mãe dela. Só que, aos poucos, durante o filme, essa Beltrán, ela vai revelando a sua verdadeira identidade. No filme, inicialmente, ela se disfarça como a mãe de Coraline, uma mãe amorosa, uma mãe atenciosa, porque Beltrán, a vilã, ela compreende os desejos mais profundos de suas vítimas. E a função dela é justamente fazer o quê? É atrair as suas vítimas para o seu mundo e emular naquele mundo aquilo que a pessoa desejava ter. Se por um lado, por exemplo, a mãe de Coraline estava sempre estressada. Graças a Deus aqui não tem nenhuma mãe estressada, né? Mas lá em Coraline tinha. Uma mãe que nunca dava atenção para os filhos. Já nesse mundo secreto, nesse outro mundo, essa mãe fazia tudo ao contrário. Era uma mãe perfeita. Era uma mãe que estava sempre atenta aos desejos e os caprichos de Coraline. No início desse outro mundo, que parece realmente um paraíso, né? Há comidas deliciosas, há brinquedos que se movem sozinhos, há jardins belíssimos e vibrantes, e acima de tudo, há pais perfeitos, pais que a ouvem, pais que a mimam, mas temporariamente, meus queridos, esse mundo secreto, que temporariamente preenche esse vazio de Coraline, ele tem detalhes e revela detalhes perturbadores. O primeiro, o que nós estranhamos, e ela também, é que os pais dela têm olhos de botões. E se Caroline quiser viver para sempre naquele mundo perfeito, ela deveria também retirar os seus olhos e colocar olhos de botões. Só que, a princípio, Coraline, ela recusa fazer isso. E então, essa vilã, a Beltrán, ela já começa a revelar um pouco a sua forma mais sombria, uma forma mais sombria, já descaracteriza a mãe dela, e aí ela joga Coraline por trás do espelho, e lá ela encontra mais 3 crianças, essas 3 crianças que foram devoradas por essa vilã. Coraline então pergunta para elas: o que aconteceu? Quem são vocês? E elas dizem: nós não lembramos mais quem nós somos. E essas crianças têm botões no lugar dos seus olhos. Eu penso que esses botões, eles simbolizam justamente a perda da identidade, simbolizam o sacrifício da liberdade, porque botão ele serve para fechar, né? Ele sempre fecha alguma coisa, ele está sempre fechando uma roupa. No filme aí, eu penso que o botão é um fechamento, uma espécie de aprisionamento das almas que a vilã devorava, a Beltrán devorava. E Coraline, ela corria então o risco de perder a sua identidade, de esquecer o seu nome e ficar aprisionada a vida inteira naquele mundo. Todo aquele mundo aquele mundo perfeito que se revelava para ela, na verdade, era uma grande ilusão. A outra mãe era uma criatura maligna, uma criatura que se alimentava justamente das almas das crianças que ela atraía, com uma promessa de vida real, com uma promessa de felicidade, mas que no fim, meus queridos, se apresentou como uma grande prisão.
uma grande prisão para sempre. Essa história, por mais fantástica que seja, ela nos leva a uma profunda reflexão sobre o nosso próprio mundo, sobre as tentações que nós enfrentamos, especialmente os jovens e crianças. Assim como Coraline, os nossos filhos, muitos filhos, podem se sentir assim, desamparados, desvalorizados, buscando por uma liberdade, buscando por uma felicidade em lugares que prometem tudo, mas no fundo oferecem uma prisão. Vivemos em uma sociedade que o tempo todo tenta derrubar o conceito de autoridade. É uma sociedade que prega a liberdade, prega de alguma maneira uma incitação contra toda autoridade. É uma sociedade onde os jovens, os adolescentes são incitados a viverem segundo a sua própria vontade. E para isso desobedecendo às autoridades, seja ela pais, seja ela autoridades civis e até religiosas. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus nos mostra um caminho totalmente diferente. Ela nos chama à obediência, a nós como filhos, a obediência e a honra. Não como um fardo, mas um caminho para a verdadeira vida, um caminho para a verdadeira prosperidade e felicidade. Ela nos convoca, pais, a cumprirmos o nosso papel na criação e disciplina dos nossos filhos, não para oprimi-los, mas para guiá-los para longe das ilusões desses mundos secretos, que aparentemente são bons, mas que na verdade são prisões. Em Efésios, nós vamos ler no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, nós vamos ver que Deus nos chama para refletir sobre o papel dos filhos e dos pais na família. É um chamado à obediência, mas é um chamado também ao cuidado, à honra, mas sobretudo ao amor. Vamos ouvir Deus nos ensinar sobre o que é viver em uma família saudável, para que não sejamos seduzidos por essas portas secretas, esses mundos secretos que prometem muito, 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 mas que cobram um preço altíssimo para as nossas famílias. A gente vai terminar hoje a nossa série de mensagens chamada Família, Construção Divina, Desconstrução Humana. E o título da mensagem de hoje é Entre o Mundo Real e o Mundo Secreto. Efésios capítulo 6, verso 1, acompanha aí no telão, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque é sempre um privilégio estarmos aqui com o teu povo, Senhor, para sermos canal de bênção, instrumentos em tuas mãos para a tua glória. Então me usa, ó Pai, me usa apesar de quem eu sou, mas que seja a boca tua falando nesse momento para nos instruir, nos exortar, nos ensinar, nos tirar da zona do conforto, Senhor, e fazer a tua vontade em nossas vidas. Fala aos nossos corações, aquieta a nossa alma, que estejamos atentos e cativos à tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O significado mais elevado do casamento, nós falamos aqui numa dessas mensagens, se eu não me engano foi a segunda mensagem, o propósito máximo do casamento é representar aqui na terra o amor fiel, a aliança entre Cristo e a igreja. Mas há um outro propósito importantíssimo também, é o da geração de filhos. É de fazer com que os filhos gerados por esse casal também sejam levados a servir a Jesus. Você não é obrigado a casar. Inclusive falamos na terceira mensagem dessa série, Solteiros para a Glória de Deus. Você não é obrigado a casar, mas se casar, meus queridos, a geração de filhos é um grande propósito do casamento. É um propósito divino para o qual Deus criou o casamento. Aos que não podem gerar filhos, aí já é outra situação, né? Mas filhos fazem parte sim do mandamento divino: crescei e multiplicai-vos. Tenho toda certeza aqui que todos concordam também que criar filhos não é fácil. Alguns dizem assim: pastor, os tempos mudaram. Mas sabe o que é que eu digo para as pessoas? Na verdade, quem mudou foram os pais. Foi a criação dos pais. Foi a forma como os pais têm criado os seus filhos. Os tempos mudaram sim,
Mas a palavra de Deus não mudou, as orientações sempre foram as mesmas. O que nós vivemos, eu consigo perceber que nós vivemos, e talvez isso seja um dos problemas da nossa sociedade, que interfere na criação dos filhos, é nessa grande crise de autoridade. O tempo todo, os nossos filhos são bombardeados com as ideias de derrubar todo o conceito de autoridade em nome da suposta liberdade. Jovens têm incitados a serem livres do jugo dos pais, da opressão das autoridades, dos professores, né? E também das autoridades religiosas. São estimulados a viverem segundo suas próprias vontades. Tudo isso fruto desse sistema que nós vivemos, eu diria educacional também, né? Também um pouco da psicologia moderna, que defende a criação das crianças sem esse exercício da autoridade, sem o exercício da disciplina. Professores são vistos como apenas mediadores, né? Deixa a criança que ela vai aprender por si só o caminho, vai muito, deixa para ver, né? E nós vamos ver à luz desse texto aqui, que não é possível uma família saudável, uma família segundo o coração de Deus, sem que haja o respeito e a honra dos filhos para com os pais, que são autoridades primárias na família sobre seus filhos. Também não é possível uma família saudável diante do Senhor sem que os pais instruam, eduquem os seus filhos e disciplinem os seus filhos com amor diante de Deus. O contexto dessa carta, de parte dessa carta que nós escolhemos para ser base da nossa série de mensagens, nós vimos desde os versos 21 do capítulo 5, que fala de sujeição, de submissão. Já falamos da submissão da mulher em relação ao marido, a submissão do homem em relação à esposa, a amando sacrificialmente, também é uma submissão. E agora Paulo vai falar sobre a submissão dos filhos em relação aos seus pais. No verso 1 ele diz, e o interessante é que no verso 1 Paulo fala de pais, e aí se refere pai e mãe, mas curiosamente no verso 4 há uma discussão aí exegética, mas tudo leva a crer, pelo menos eu fui convencido de que no verso 4 o pai aqui é a figura do pai mesmo, masculino. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ambos os pais aqui, eles devem dar orientação aos seus filhos para serem obedecidos. Claro, aqui a ideia é pai e mãe, ensinando, moldando, guiando e também disciplinando, embora o verso 4 seja uma fala diretamente ao homem, possivelmente porque o homem talvez ocorra o risco de negligenciar mais essa parte, possivelmente, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a mulher também é dada essa autoridade. Por exemplo, lá em Provérbios 6:20 diz, meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Então o fato de Paulo falar no verso 4 diretamente para o homem, não elimina a responsabilidade também da mulher, mas aqui Paulo talvez queira ressaltar aquilo que ele vai falar, que é essa ideia do homem como líder, o marido como cabeça da família, que tem essa responsabilidade de liderar o seu lar, de criar os seus filhos. Se Jesus batesse lá em casa, se ele chegasse lá em casa e batesse para tratar sobre um problema na minha família, e minha esposa atendesse a porta e abrisse, né? Dissesse, Jesus, tudo bem, Magali, mas onde é que está o homem da casa? Porque é com ele que eu quero falar. Certamente seria assim. Não que ela não tenha responsabilidade, como já falei, mas a mim cabe a liderança, a responsabilidade de liderar, de cuidar, de educar, de disciplinar na instrução do Senhor. Deus colocou o marido não somente como líder da esposa, mas sobretudo da família. Isso deve ser bem claro para os filhos, que infelizmente são criados muitas vezes em lares confusos, onde essa autoridade e essa liderança não é bem definida, e isso certamente não é bom para a sua educação, crescer sem a referência da liderança no seu lar. O mundo realmente bombardeia essa geração para que eles sejam revolucionários, para que eles não se submetam às autoridades. Paulo vai dizer, meus queridos, lá em 2 Timóteo 3:1, ele vai nos mostrar aqui que uma das marcas de uma humanidade em rebelião contra Deus é justamente uma geração de filhos desobedientes. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios.
Essa é uma marca de uma geração rebelde contra Deus, se rebelando contra o seu próprio pai, não honrando e não obedecendo. Como eu falei, Paulo começa aqui a sessão aos filhos. Eu tratei esse texto de forma toda, não na sequencial, né? Que a gente falou primeiro marido, depois esposa e por último agora filhos. Mas Paulo faz ao contrário, né? Ele não deixa o marido e a esposa, ele inverte, né? Então ele começa com as mulheres e termina com os filhos. E não precisa dizer aqui que o pai ele é autoridade na família, porque está implícito. A própria palavra deixa claro isso. Quando Paulo diz obedecei, a gente obedece a uma autoridade. Obedecer significa ouvir sobre alguma coisa, ou seja, é estar debaixo daquilo que você escutou e então você segue aquilo que você escutou. Isso é obedecer, é colocar-se sob a voz daquele que fala com autoridade, e aí você obedece. Em outras palavras, obedecer aos pais significa respeitá-los, reverenciá-los, tê-los em honra e em consideração e tratar com dignidade como pessoas colocadas por Deus em posição de autoridade. E é dever nosso, meus queridos, como pais, deixar claro isso na nossa casa, que nós somos autoridades constituídas por Deus sobre os nossos filhos. E nós devemos, diante de Deus, estabelecer as regras da nossa casa, claro, fundamentadas, sendo direcionadas sempre pela palavra de Deus, para que nossos filhos eles tenham essa referência. Aqui Paulo vai falar honrar. Honrar significa estimar, reverenciar, tratar com respeito. Você não trata uma autoridade de qualquer maneira, trata qualquer ela que seja, você não trata. Então, essa ideia é a mesma ideia trazida para o tratamento do filho para com os pais. No Antigo Testamento, essa honra que os filhos deveriam ter com os pais também estava relacionada a um sustento financeiro no final de vida ou em tempo de necessidades. Então os filhos honram os pais e era uma maneira bem comum de você ter uma grande aposentadoria naquela época. Não era você acumular dinheiro, era você acumular filhos, porque quantos mais filhos você tem ou teria, né? Hoje pelo menos infelizmente que acontece muito aqui, os filhos jogam os pais aí, né, em asilos e tudo mais, mas a segurança que você tinha, de que você teria uma velhice tranquila, era você ter muitos filhos, porque os seus filhos honrariam você, cuidando de você na velhice, porque não havia aposentadoria, né, e aqui você vai ver o próprio Cristo, no Novo Testamento, de alguma maneira, trazendo isso à tona, quando ele vai repreender os judeus, ali em Mateus capítulo 15, verso 4, que estavam dando dinheiro para o templo, ao invés de cuidarem dos seus pais idosos. Jesus traz isso à tona lá no Novo Testamento. Isso é honrar os pais. Mas o que seria o contrário de honrar os pais? O que seria o oposto? Seria desprezar os pais. Moisés vai dizer que, lá em Deuteronômio 27:16, que é maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito é o filho que despreza, que escanteia, que não dá atenção, que não dá honra, que é rebelde contra os seus pais. Maldito. Não é bendito, é maldito. Outra forma de desonrar os pais é amaldiçoá-los. Amaldiçoar significa lançar maldição, desejar o mal, e às vezes isso acontece, né? Há filhos que fazem isso, né? Falam palavras que não deveriam ser faladas nem para os seus inimigos, mas falam para os seus pais, amaldiçoam os pais. A palavra de Deus lá em Êxodo, se fosse colocada em prática, meus queridos, ai de muitos aí, né? Êxodo 21:17 diz: quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. A gente não apedreja os filhos que amaldiçoam os pais, né, que desonram seus pais, mas pelo menos deveriam ser severamente punidos pelos seus pais. Não honrar os pais é portar-se de maneira que envergonha-os. Tem um fato verdadeiro de uma criança que atrasa um voo lá, acho que era de Brasília, estava indo para Brasília, ou saindo de Brasília, 40 minutos, porque aquela criança de 7 e 8 anos de idade não queria colocar o cinto de segurança. Veja que cena. Uma criança atrasa um voo 40 minutos porque ela não quer se submeter
a autoridade ali do avião, né? Nem do próprio pai, porque os pais estavam insistindo para que ela colocasse o cinto, e ela resiste aí por 40 minutos, meus queridos. Olha, filhos envergonhando os pais. Não sei. Será que você não tem envergonhado os seus pais de alguma maneira? Não deixando de colocar o cinto, mas se comportando em alguns lugares, quando ele não está vendo, de maneira que as pessoas, ao olharem para o seu comportamento, elas vejam os seus pais sendo envergonhados por você. Não honrar os seus pais é portar-se de maneira que o envergonhe. Deus deseja que a gente obedeça aos nossos pais. Vou dizer a vocês, né? Porque aí eu vou falar isso já, mas há uma diferença entre obedecer e honrar. Não como um menino que o pai coloca de castigo. Você vai ficar aí olhando para a parede, você vai ficar aí sentado olhando para a parede. E aí ele olha assim de lado, pelo ombro, aí diz: pai, eu estou sentado aqui, por fora, mas por dentro eu estou em pé. Essa não é a maneira que Deus quer que a gente o obedeça. Essa não é a melhor maneira da gente obedecer. Obedecer de forma externa, mas a forma interna não está obedecendo. Está rebelde. Essa não é. Ainda que você obedeça, e é melhor você obedecer ao seu pai assim do que não obedecer, é claro, mas não é a melhor maneira, não é aquilo que Deus espera de nós. Ele quer que a gente obedeça os nossos pais, assim como Ele deseja que a gente obedeça a Ele, com alegria, com espírito de gratidão. Colossenses 3:20 diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável a Deus. Os filhos devem obedecer aos pais para agradar a Deus, sabendo que Deus está vendo, sabendo que é a Ele que todos os filhos prestarão contas. Obedecer de coração voluntário, obedecer sem reclamar, sem murmurar, sem aquela criança que olhou para trás e disse: mas meu coração eu estou em pé, não estou sentado não, é obedecer com gratidão, é obedecer reconhecendo os favores do Senhor, assim como os favores dos seus pais para com você. Não seja ingrato para com os seus pais, que se possível dariam a vida para lhe salvar, que renunciaram certamente muitas coisas por causa de você, para lhe dar o melhor. Não, Deus quer que nós obedeçamos os nossos pais com alegria, com espírito de gratidão, reconhecendo todas as benesses que eles fizeram por nós. Uma coisa interessante é que a autoridade dos pais sobre nós, ela é sazonal, porque à medida possível que eu me caso e eu formo uma nova família, a minha obediência ao meu pai, não é que eu não deva mais obedecê-lo, mas agora essa relação de obediência, ela é diferente daquela que eu tinha quando eu vivia com ele. Agora, a honra aos meus pais, eles sendo crentes, eles merecendo ou não, porque a palavra de Deus diz: não, se obedeça a ele, ou honre a ele se ele merecer. Isso é algo que vai além do tempo e da idade. Eu devo honrar o meu pai enquanto ele estiver vivo, enquanto eu estiver vivo. Agora, obedecer aí já é um pouco diferente, porque se você agora tem uma nova família, essa relação de obediência não é a mesma coisa. Não que você não vá ouvir o seu pai, né? Não que você vai fazer algo contrário, principalmente ao Senhor. Que a gente vai falar sobre a questão do filho aqui, obedecer em tudo. Porque a palavra de Deus diz: obedeçam aos seus pais em tudo. Será que nós devemos obedecer aos nossos pais em tudo? Será que não há limite da obediência? Se você é dependente dos seus pais, você pode ficar pensando: pastor, será que eu tenho que obedecer realmente meu pai em tudo que ele mandar? Sim e não. Nós somos chamados por Deus, convocados por Deus a obedecer todas as autoridades constituídas, que é pai, que é autoridade civil, religiosa, sim. Só que essa autoridade constituída, ela jamais pode me obrigar a obedecê-la, quando aquilo que ela está mandando eu fazer é desobedecer a Deus. Então, o meu limite de obediência a qualquer autoridade que seja, é o limite imposto pela palavra de Deus. Agora, isso é muito sutil e a gente tem que ter cuidado, né? Porque não é um convite à rebeldia contra os pais, mas é um convite a nos lembrar que há um Deus, há uma autoridade que está acima de qualquer autoridade.
E no mínimo aí, se você for uma pessoa menor de idade, você conteste a autoridade do seu pai se ele lhe mandar fazer algo que vai de encontro à palavra de Deus. Se, por exemplo, alguém bate lá na porta, né? E aí teu pai diz: ei, diz que eu não estou não. Pai, aí você pode contestar. Pai, não vou dizer não. Mãe, vou dizer não, porque o senhor está aqui, eu não estou cego. Então, no mínimo, você conteste ali a autoridade, né? Dizendo e fazendo lembrar que há uma autoridade superior que você deve uma obediência, aí sim, incondicional. Mas aos nossos pais, não nesse sentido, tá? Paulo diz: por que nós devemos obedecer? Porque é justo, porque é apropriado, porque é de acordo com a vontade de Deus, porque os nossos pais, eles sempre vão nos orientar para o bem, pelo menos deveriam, né? Porque eles têm mais experiência, eles estão sempre vendo além do que nós podemos enxergar. Devemos obedecer porque é um mandamento. Paulo vai dizer: este é o mandamento com promessa, é um mandamento. É tão pecado, é tão pecaminoso mentir, matar, idolatrar, roubar, qualquer que seja, quanto desobedecer o pai e a mãe. Um dos grandes efeitos que a palavra de Deus produz no coração do convertido, meus queridos, é o desejo de obediência. Não só a Deus, mas também aos pais. A honrar os pais, a obedecer os pais. Devemos obedecer por quê? Porque é um mandamento com promessa. Paulo deixa claro, é o primeiro mandamento com promessa. Deus promete vida longa, Deus promete prosperidade àqueles filhos que obedecem aos seus pais, que honram os seus pais. Podem ter certeza, meus queridos, eu não tenho dúvida que alguns filhos morreram nesta vida porque desobedeceram aos seus pais. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o mandamento continua, está lá: honre os seus pais para que se prolonguem teus dias na terra. Honrem, obedeçam, respeitem, porque você pode, de fato, inclusive, perder sua própria vida por causa disso. Mandamento do Senhor, meus queridos, promessa do Senhor é cumprida para bom ou para ruim. Se você obedecer, você vai ter vida longa. Se desobedecer, vai ter vida curta. É promessa do Senhor. Obedeça, porque isso agrada ao Senhor. Paulo diz em Colossenses 3:20, obedeça, porque isso agrada ao Senhor. Tudo isso é possível. Marido ser cabeça, mulher ser submissa, filho ser obediente, conforme diz próprio Paulo lá em Efésios 5:18, se nós estivermos cheios do Espírito. Enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E estar cheio do Espírito Santo certamente vai ser mais fácil para nós, homens, vocês mulheres, filhos, cumprirem aquilo que Deus determinou para que a gente fizesse, para que a gente tenha uma família de acordo com a vontade de Deus. Obedecer aos pais, honrar aos pais, é uma consequência lógica, uma consequência natural de uma conversão, de um novo nascimento. E você não obedece porque você tem medo. Essa não é a ideia. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo do inferno. E essa não deve ser a nossa relação com os nossos pais. Infelizmente, muitos pais, e a gente vai falar já já para eles, né, criaram essa relação de medo e obediência pelo medo. Essa não deveria ser a motivação do filho obedecer o pai. Não, mas eu obedeço para agradar. Eu obedeço porque Deus está mandando. Eu obedeço porque é um mandamento. Eu obedeço porque é um mandamento com promessa. Eu obedeço porque eu não quero entristecer a Ele. Eu obedeço porque eu quero agradar a Deus. Eu obedeço porque eu sou grato a eles, fazer o que fazem por mim. Essa é a motivação. Não é um medo. Não é um medo. O que sua postura, jovem, adolescente, o que sua postura com seus pais revela sobre a sua relação com Deus? Porque se você é rebelde com seus pais, naturalmente você vai ser rebelde contra Deus. Não tem outro caminho. Você tem sido rebelde com seus pais? Você tem demonstrado essa honra e obediência ao seu pai, não apenas por fora, não apenas quando ele está vendo, mas também de coração? Quando ele bota você de castigo sentado, você diz: eu estou sentado, mas meu coração está em pé. Ou você entende, ou você respeita, ou você aceita, inclusive, a disciplina, né? Entendendo o que é melhor para a sua vida.
quais áreas, se existem, quais áreas da sua vida como filho, como filha, realmente precisam ser entregues à obediência ao Senhor e aos seus pais? Quais áreas? Você precisa melhorar, você precisa tratar, para ser mais obediente aos seus pais, para ser mais obediente ao Senhor. E agora Paulo vai falar para os pais. Ele vai dizer, no verso 4: e você, pais, maridos, homens, não tira a mulher de cena, tá? Como a gente já falou, a mulher também está incluída, mas Paulo quis focar aqui a figura masculina. Não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Aqui Paulo vai dizer, não provoquem seus filhos, mas criem na disciplina e na instrução do Senhor. Pais e mulheres também, cuidado com a forma que você exerce essa autoridade que Deus lhe deu. Porque você pode irritar, você pode provocar a ira do seu filho, quando você exige demais, sem considerar, por exemplo, as limitações, sem considerar a idade. Às vezes nós temos pais que exigem dos filhos, como se os filhos fossem adultos. Às vezes filhos têm rotinas, que parecem rotinas de grandes empresários, que mal tem tempo para brincar ou descansar, porque o pai já está ali criando o filho para ser um grande profissional no futuro, roubando a sua infância, exigindo dele coisa que ele não deveria ser exigido por causa da idade, por causa das limitações. Conheça as limitações de seus filhos. Seu filho não é obrigado a tirar 10, como o vizinho tira 10, porque ele tem uma certa limitação. Ele não é obrigado. Esse é um grande problema nosso. Não conhecemos as limitações de nossos filhos. Não exija além do que ele pode dar. Exija sim, mas não exija além do que ele pode dar. Não seja severo demais. Não seja cruel demais com os seus filhos, porque assim você vai irritá-los, vai provocá-los a ira. Não trate, se você tem mais de um filho, não trate um com mais favoritismo. Não compare um com o outro. Não zombe dos seus filhos, porque assim você estará trazendo ira, trazendo para o coração deles irritações. Não trate os seus filhos com ironia, com sarcasmo, com humilhação, com ridicularização, meus queridos. Não façam isso, porque ao invés de educar, ao invés de trazer o seu filho para você, você está distanciando dele, você está desanimando os seus filhos, você está criando os seus filhos de forma frustrada, e por que não dizer revoltada com você. Muitos jovens hostis aprenderam essa hostilidade dentro de casa, num ambiente onde não receberam compreensão, onde não receberam amor, não receberam respeito, só cobrança, falta de reconhecimento. Há uma importância muito grande no encorajamento. Nada ajuda mais, meus queridos, no crescimento dos nossos filhos, crescimento espiritual, emocional, no desenvolvimento dos dons dos nossos filhos, do que amor, paciência, e muita paciência, e encorajamento. Porque o papel que Deus nos dá não é só apenas corrigir, mas também apoiar, nutrir, e fazer isso com amor, fazer isso com carinho, com afetividade. Porque o verbo que Paulo traz aqui no grego, né, essa ideia de criar, traz justamente essa ideia de alimentar, de cuidar com ternura. Tem a frase de uma pessoa que eu vou dizer aqui, que talvez, porque assim, um relógio parado, quebrado, ele está certo 2 vezes no dia, né? E algumas pessoas, elas falam algumas coisas e toda a verdade é verdade de Deus. Eu vou citar ele aqui, porque me veio agora na memória, nem tem colocado no texto, mas me veio. Que é Ernesto Che Guevara. Ele diz uma frase que entrou na minha cabeça e eu nunca tirei. Ele diz assim: "Hay que endurecer-se, pero sin perder a ternura jamás." Tem que ser duro, mas sem perder a ternura jamais. É isso que Paulo está dizendo. Veja, a frase de um ímpio mesmo, mas que revela a verdade. Paulo está dizendo assim, sejam duros, que ele vai falar de disciplina já, tá? Mas sem perder a ternura, sem perder o amor, sem perder a afetividade, sem afastar a pessoa de você, mas seja duro. Por isso que ele vai dizer aqui, crie os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Disciplina e instrução tem que ser
equilibradas. Instrução quer dizer educar. Disciplina dá uma ideia de corrigir, de impor limites. E se necessário, meus queridos, a varinha não faz mal. A varinha não faz mal. Deixa eu dizer um recado para você. Vai mais para a mãe, porque eu acho que a mãe tem mais corre mais esse risco, né? Quem mima não ama. Quem mima não ama. Ao você carregar no colo quem sabe andar, meu querido, você torna essa pessoa mais incapaz de andar sozinha. Então você não está poupando ela de uma tristeza futura. Na verdade, você está jogando ela numa tristeza futura. O ato de cortar a carninha do seu filho, que já podia cortar essa carne há muito tempo, não é um ato de amor, não. Não é um ato de amor para ele. Talvez seja, sim, um ato de amor para você mesmo. Para você se sentir bem. Estou cuidando. Estou amando. Quem mima não ama. Na verdade, quem mima está se mimando. Veja, quem mima está se mimando às custas do sofrimento futuro de quem ela acha que está amando. Você não está amando. Se você mima seu filho, você está destruindo o futuro dele. Você está destruindo o futuro da família dele, do casamento dele, das pessoas que vão trabalhar com ele. Não mime seu filho. Não mime. A vida não é tão fácil. A vida não é simples. Pastor, mas eu quero dar a ele aquilo que eu não tive. Minha irmã, meu irmão, você é quem você é hoje, justamente porque você passou pelo que você passou, porque você não teve o que você teve. Aí a gente superprotege os nossos filhos, de forma que a gente não cria para o mundo. E na primeira vez que ele tira o sapato e pisa na areia, ele adoece de morte. Assim. Não mime o seu filho. Bota na sua cabeça. Quem mima, não ama. A Bíblia nos ensina que a disciplina, ela deve ser exercida. Claro, equilibrada, como eu falei. Tem que ser duro. Tem que ser duro. Mas deve ser aplicada com sabedoria, com amor, com afetividade e com controle emocional. Martin Lloyd Jones diz que, como é que você pode disciplinar o seu filho se você mesmo está sem controle? Jamais, homens, mulheres, discipline os seus filhos se você está fora de controle. Não corrija uma criança com raiva. Não corrija. Não corrija o seu filho por orgulho ferido. Isso é muito perigoso, porque a gente pode exercer uma força além do que deveria, uma disciplina além do que deveria. Você disciplina com equilíbrio o seu filho ou com raiva? Será que você não precisa pedir perdão aí ao seu filho por ter disciplinado uma vez, além da conta, né? Por fim, essa parte, Paulo vai dizer que nós, pais, nós somos os responsáveis pela instrução dos nossos filhos. A instrução tem a ver com orientação verbal, com o ensino, com a fala. E os pais, nós podemos sim contar com a igreja, claro, e graças a Deus que temos um departamento aqui infantil, né? Maravilhoso. Mas nós não podemos terceirizar completamente essa tarefa. Deus confiou a nós homens principalmente, chamando aqui os homens. A nós, Paulo está falando aqui diretamente para os homens. Eu estou puxando um pouquinho a mulher, mas o texto é diretamente para homens. É preciso dedicar tempo aos nossos filhos, cuidado, presença real. O próprio Martin Lloyd Jones também diz: se os pais cuidassem dos filhos como cuidam das plantas e dos cachorros, tudo seria diferente. Precisamos investir tempo com os nossos filhos, ensinando-os, instruindo-os. E a educação, ela tem que visar esse conhecimento principalmente e amor ao Senhor, direcionados para o Senhor. Mais do que obedecer aos pais, o objetivo é que os nossos filhos aprendam a conhecer e a obedecer ao Senhor. Ao Senhor. Você tem dedicado tempo ao seu filho, pai? À sua filha? Você tem ensinado, instruído, conversado, batido um papo, tentado entrar no mundo dele e dela, para entender os seus dilemas e para trazer respostas à luz da palavra de Deus para os dilemas? Ou você nem conhece quais os dilemas do coração do seu filho, da sua filha? E você, filho, mais uma vez,
Você tem algo a confessar ou a restaurar com os seus pais? A perdoar os seus pais, talvez por uma disciplina que excedeu o que deveria acontecer? Obedecer, meus queridos, aos pais e honrá-los é uma importância vital. Não é algo do passado. Não é algo do passado. É um pilar fundamental para a vida familiar como Deus deseja. É fundamental para que as famílias sejam saudáveis. Porque a desobediência, por um outro lado, ela pode levar a um caminho de frustração, a um caminho de derrotas e até de tragédia mesmo, até a morte. Não tenha dúvida disso. Mas a boa notícia do Evangelho é que não precisamos trilhar esse caminho sozinhos. A obediência e a honra aos nossos pais não são apenas um mandamento, mas um convite a seguir os passos daquele que foi o maior exemplo de submissão, Jesus Cristo. O maior exemplo, o modelo. Pense em Jesus. Na sua infância, por exemplo, lá em Lucas capítulo 5, verso 21, a palavra de Deus diz que mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei encarnado, o eterno, ele desce com os seus pais, com Maria e José, para Nazaré, e a palavra de Deus diz que ele era-lhes obediente. O Criador do universo submetendo as limitações do ser gente, o Verbo que se fez carne submeteu-se à autoridade dos seus pais terrenos, limitados, cheios de falhas. Essa é a referência. Isso nos mostra que a obediência não é um sinal de fraqueza não, meus queridos. É um sinal de humildade, sim, mas também de sabedoria diante do Senhor. Se o próprio Jesus honrou seus pais terrenos, mas também, óbvio, pai dos pais, nós também precisamos honrar, precisamos cultivar essa virtude em nossas famílias. O interessante é que a obediência de Cristo não parou por aí. A obediência de Cristo atingiu o ápice, que foi a obediência ao Pai dos pais, que foi a obediência radical ao Pai eterno. Lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, a palavra de Deus diz que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus não obedeceu apenas por obrigação. A obediência de Cristo foi sobretudo por amor. Amor a mim, amor a você. Ele escolheu a dor, ele escolheu o sacrifício, ele escolheu a humilhação, ele escolheu a cruz para cumprir a vontade do Pai, para nos resgatar, meus queridos, para nos dar vida. O filme não termina onde eu falei. Coraline, ela consegue fugir da vilã. Ela consegue fugir atrás do espelho. Ela volta para o seu mundo real. Mas quando ela chega lá, os pais não estavam no mundo real. Os pais haviam sido sequestrados pela vilã. E aí a Coraline sente falta dos pais, pega uns travesseiros, desenha ali as carinhas deles e dorme, como eu coloquei a imagem aí, para não se sentir dormir sozinha, né? Ela lembra, seus pais eram imperfeitos. Era assim, o mundo real é isso. Mas ela percebeu que aquelas imperfeições dos pais os faziam ser humanos, assim como era ela também. E era melhor viver no mundo real do que naquele mundo secreto, que aparentemente era um mundo de vida, mas era um mundo de morte. Ela então volta para o mundo secreto com a missão de salvar os seus pais. É daí que a vilã Beldan, ela revela a sua verdadeira forma. Ela, com raiva, ela se revela como uma maligna aranha. Isso é muito simbólico. As pernas dessa aranha, ela era uma espécie de agulhas de costura, e ela fazia umas complexas teias com o objetivo justamente de aprisionar essas vítimas, né? Como se fossem insetos. Coraline, ela escapa dessa aranha, ela consegue também salvar aquelas crianças, e no fim ela aprendeu que uma família perfeita não existe. É impossível. Ela quis fugir do mundo real porque sentia que os pais dela aqui não a entendiam, que os pais dela aqui eram imperfeitos, e eram. Mas nesse outro mundo que parecia melhor,
E ela pensou que era o paraíso, na verdade não era o paraíso. Esse outro mundo, essas outras portas, esses mundos secretos que se oferecem para nós, que parecem caminhos de vida, viu, adolescentes e jovens principalmente, parecem ser maravilhosos, parecem ser cheios de vida, na verdade são caminhos de morte. Parecem ser caminhos de liberdade, mas na verdade são caminhos de prisão. Essa história ela mostra o que acontece justamente quando o coração humano rejeita os limites impostos pelas autoridades constituídas por Deus. Essa história nos mostra o que acontece quando a gente rejeita as autoridades e a verdade de Deus. Filhos que desprezam os pais, pais que provocam a ira dos seus filhos, famílias que se afastam do padrão de Deus, acabam se perdendo em ilusões que machucam. Mas a vida de Coraline nos revela também o perigo de se afastar da realidade em busca de uma perfeição que não existe. Da mesma forma, meus queridos, em nossas famílias, quando filhos buscam autonomia sem limite, ou pais que exercem autoridade sem amor, o resultado é sempre esse: é divisão, é dor, é uma profunda desconexão do plano de Deus. Mas a beleza do Evangelho é que a beleza dele é que ele não nos deixa apenas com essa constatação do problema, a constatação de que somos imperfeitos. E por vivermos no mundo real, somos imperfeitos. Não há nenhuma família que possa ostentar o cartaz aqui, não há problemas. Mas o Evangelho não apenas detecta essa verdade, o Evangelho também nos aponta uma solução suprema que está em Jesus Cristo. E a mensagem de esperança não está na nossa capacidade de consertar tudo, mas de colocar a nossa fé e esperança na obra completa daquele que realizou tudo por nós. Quando Jesus se humilhou, ele foi obediente até a morte de cruz, mas ele não estava apenas nos dando um exemplo, ele estava conquistando a nossa liberdade da escravidão do pecado, ele estava nos conectando novamente com o Pai, ele estava abrindo um caminho que pela fé nele, nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e receber uma nova vida. E essa nova vida não vai ser vivida nas nossas próprias forças, porque graças a Deus, Deus nos deu o Espírito Santo dele, habitando em nós, capacitando filhos a obedecer os seus pais, a honrar os seus pais, não por obrigação, mas como expressão de amor ao Pai eterno, ao seu Senhor. Esse Espírito Santo agora está nos capacitando também a sermos pais mais amorosos, mais firmes em nossos lares, guiando os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, refletindo então assim o cuidado do nosso Pai eterno que Ele tem conosco. Não importa, meu querido, minha querida, o quão desafio pareça ser o seu lar, ou quão difícil seja o relacionamento no seu lar, em Cristo há restauração, em Cristo há esperança. Cristo desfez todas as teias da beldade do pecado em nossas vidas, e agora Ele nos oferece a verdadeira liberdade. Verdadeira, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Cristo nos convida a se render a Ele, a construir a nossa vida, a nossa família sobre a rocha que é Cristo. Meu desejo é que Ele transforme os nossos lares a cada dia, que os nossos lares sejam um farol da sua graça, do seu amor para a glória dEle. Que a sua família, meu querido, seja um lugar onde o marido lidera com provisão, com segurança, onde o marido lidera com amor sacrificial a ponto de dar a sua vida pela sua esposa. Que a sua família seja um lugar onde a esposa se submete ao seu marido como ao Senhor. Uma família onde os filhos são obedientes aos seus pais e os honram, e onde os pais exercem autoridade ensinando e disciplinando para a glória de Deus. Que Deus possa nos ajudar, e quando falharmos, como o pastor leu aqui lá em 1 João capítulo 2:1, quando falharmos, peçamos perdão e lembremos, nós temos um advogado justo e fiel, Jesus Cristo. Ficamos de pé, meus queridos, vamos louvar ao Senhor. Sonda-me, Senhor,
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me. Mãos, Senhor, nós maridos, para vivermos o que Tu deseja, ó Pai, na nossa família, liderando com amor, sendo cabeça do nosso lar, Senhor, sendo a autoridade constituída por Ti, para conduzirmos a nossa família, dando provisão, trazendo segurança, ó Pai, educando os nossos filhos, disciplinando-os, Senhor, para agradar a Ti, Senhor. Ó Pai, também as nossas esposas, que elas possam ser submissas aos nós maridos, como a Tua igreja é submissa a Ti, Senhor. Que os nossos filhos possam obedecer a nós, sabendo que devem obedecer primariamente a Ti, Senhor. Que sejamos uma família como um farol que revela para o mundo que mesmo com suas imperfeições, mesmo com seus problemas, somos uma família lavada e redimida pelo sangue de Cristo, buscando viver a cada dia a Sua vontade no nosso lar. Não atingiremos a perfeição aqui, mas que cada um de nós nos esforcemos diligentemente para viver a vontade Tua, Senhor, na nossa família, sendo bênção, sendo farol. Então usa-nos, ó Pai, usa-nos a cada dia para a Tua glória, Senhor.